Eu queria falar aqui rapidamente sobre as consequências e o porquê da gente estar vivendo esse cenário de juros não apenas baixo, mas bizarramente negativo, que alguns anos atrás seria simplesmente inimaginável. Eu já vi um gestor uma vez na Suíça, ele comentou comigo que pela primeira vez que ele viu piscar na tela um juros negativo, ele tirou uma foto e falou que ia enquadrar, porque ele achou que nunca mais ia ver aquilo. E isso virou de um tempo para cá uma nova normalidade, por mais estranho que isso pareça. Bom, eu resolvi falar disso de uma maneira bem rápida, que é o seguinte: os juros eles têm sido mantidos artificialmente ou manipulados baixo ou negativo por conta de injeções trilionárias, como eu sempre falo aqui, do Banco Central dos Estados Unidos, europeu, japonês. Quanto mais um Banco Central injeta dinheiro, mais obviamente ele sobe o preço de um título, né? Imagina uma dívida de um país, ele compra muito essa dívida desse país. Com muita demanda, o preço dela sobe, o valor de face dela sobe. Se ela vale 1.000 euros, vai passar a valer 1.100, 1.200, 1.300. Com isso, o preço dela sobe e os juros que ela paga caem. Obviamente, se tem uma demanda muito grande por esse título, os juros que ele paga caem, o valor de face dele sobe e o preço dele cai. Eu sempre falo, eu já fiz um vídeo explicando que chama Renda Fixa Não É Fixa, que está disponível lá no YouTube, no Instagram. Quem quiser me fala, explico mais detalhes sobre isso. Mas bem, esses juros eles são mantidos artificialmente, estão sendo mantidos artificialmente baixos ou negativos por conta dessas injeções gigantescas que os principais bancos centrais do mundo têm feito para manter a liquidez, para injetar liquidez no sistema e evitar quebra generalizada. Na minha opinião, isso começou em 2008, na crise de 2008, subprime americano. Muitas empresas que deveriam ter quebrado para sanar o sistema acabou sendo jogadas, salvadas por esses dinheiro e empurramos o problema para debaixo do tapete, mas mais cedo ou mais tarde as crises voltam, elas são cíclicas, tem que ter uma nova injeção de capital que aumenta o endividamento do país, que aumenta o grau de risco e a gente vai postergando isso, o problema ano atrás ano, tá? Então vamos lá. Quando você mantém esses juros artificialmente baixos ou negativos, muitos projetos são elaborados, muitos empreendimentos são elaborados com aqueles juros em questão, zero ou negativo. Que quando esses juros voltar a subir, como muitos países já têm falado, e os juros futuros dos países já têm mostrado que esse risco inflacionário tende a chegar, então esses juros futuros sobe precificando essa alta de juros para segurar uma eventual inflação, faz com que aqueles projetos criados e desenvolvidos, um business plan desenvolvido com juros zero ou negativo, se tornem inviáveis quando os juros voltar a subir. E aí sim, muitas empresas podem quebrar. Aí teremos mais injeções para isso, para salvar essas empresas ou esses projetos que foram desenvolvidos a um juro zero e negativo e agora deixariam de existir porque o juro subiu e ele se tornou inviável? Não fecharia mais a conta mantê-lo uma vez que os juros já teriam subido? É aí que afeta não apenas esses projetos, mas muitas empresas que hoje são as chamadas empresas zumbi, que no mundo inteiro existe, ficou esse termo popularmente já chamado no meio da economia, que são as empresas mortas-vivas, as empresas que já não são mais viáveis economicamente, que elas não fecham mais a conta, mas que por conta dessas injeções, por conta dessas manipulações de preços, elas seguem existindo e seguem ativadas para não ocorrer de repente um problema sistêmico, né, dentro de um país ou dentro do sistema financeiro como um todo. Então essas empresas zumbis, elas vão ao longo do tempo contaminando ou existindo maiores dela que estão sobrevivendo e já não inovam mais, já não agregam mais à sociedade, estão lá simplesmente para não causar de repente um problema sistêmico como um todo. Trouxe esse assunto à tona porque quem me conhece sabe, eu tenho bastante coisa na Espanha, minha família é de lá, eu fico entre Brasil e Espanha no geral, tenho projetos lá. E saiu um dado da Espanha que me parece bastante interessante de analisar sob essa ótica que a gente falou agora. Teve um leilão dos títulos de 5 anos da Espanha com vencimento de 5 anos. Sabe os juros que ela remunerou? Menos 0,24. Isso mesmo, quem comprou 100 mil euros desse título vai ter um rendimento negativo. E por que a demanda é tão grande? Por que as pessoas compram esse título? Primeiro,
Baseado nesse vídeo que eu falei que eu fiz de renda fixa na fixa, ele explica isso. As pessoas compram achando que os juros cairão mais, sim, se tornarão mais negativos por conta de tamanha injeção dos bancos centrais, nesse caso do Banco Central Europeu, os juros continuariam caindo e o título se valorizaria e ele sai antes do vencimento tendo um ganho financeiro. Esse é um ponto. O outro ponto é que muitos fundos de pensão ou grandes bancos são obrigados a comprar esses títulos para se readequarem dentro da regulação local, e aí os títulos basicamente têm uma demanda maior ainda. Então mais gente comprando, preço dele sobe, juros caem mais ainda e essas pessoas que entraram podem sair com lucro. Mas muitos deles são obrigados a manter em carteira, fundo de pensão, grandes bancos, e aí você tem uma disfunção desse mercado mantendo juros artificialmente baixo ou negativo, porque esses títulos eles são considerados sem risco, mas eles já rendem negativo. Muito doido da gente imaginar tudo isso. Para efeito comparativo, em 2018, esse mesmo título espanhol, de dívida espanhol, de 5 anos, pagava por volta de 0,6, agora está pagando menos 0,24, com expectativa de cair mais. Veja, você empresta dinheiro para o governo espanhol, você perde dinheiro se carregar até o vencimento, sabendo disso, a demanda é alta para comprar pelos motivos que eu falei, sendo que a Espanha hoje é um país com mais de 20% de desemprego, a relação dívida-PIB é de 130%, do Brasil, que já está catastrófico a situação da dívida, a situação fiscal, é 90% do PIB, na Espanha 130% mais ou menos, desemprego maior, o déficit fiscal que eles têm é altíssimo e não tem expectativa de diminuir o déficit, porque eles estão com um governo de esquerda também, gastando muito mais do que pode. Teve eleição lá domingo agora, que o governo de direita teve uma vitória gigantesca em Madrid, justamente porque o país está numa situação econômica muito ruim. Então, mas mesmo assim, o ponto aqui não é discutir isso, mesmo assim, economicamente, a gente vê essas demandas com títulos pagando negativos. Esse é o dado que saiu agora dos títulos da Espanha, mas se nós acompanharmos Alemanha, Itália, Grécia pagando título zero ou eventualmente negativos, com relação dívida-PIB gigantesca. Então o que eu quero dizer é que o mercado ele é disfuncional, o mercado está disfuncional e muitos dos projetos desenvolvidos e muitas das empresas sendo mantidas vivas agora, com capital injetado para não criar um eventual risco sistêmico, quando esses juros voltarem a subir, porque a economia é cíclica e ele volta a subir no momento em que a inflação começa a ganhar tração mais cedo ou mais tarde, esses projetos ou essas empresas podem deixar de ser viáveis. O ponto aqui é a gente levantar debate, discutir diferentes pontos para a gente saber aonde a gente está alocando o nosso dinheiro e como diversificar os riscos, não apenas no Brasil, mas no cenário mundial como um todo. Muito obrigado pelo bate-papo.